A paz do Senhor, galera. A paz galera. do Senhor, juventude. Bom dia. A paz do Senhor, galera. Bom dia. Paz do Senhor, juventude. Vamos lá, então. Hoje nós temos aqui um convidado na aula 6 nosso dos jovens aí. E temos um prazer aqui de receber aqui pela primeira vez gravando o nosso pastor Pedro. Amém. Né, pastor Pedro? E a Mariana. Filha do pastor Pedro. Filha do pastor Pedro. Já a Mariana já não é a primeira vez, então já está acostumada já. Né? Um bom dia para você mais uma vez. Hoje nós vamos, juventude, trazer aqui para nós, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, a lição de número 6, que tem por título O Anseio da Alma por Deus. Não é isso, pastor Pedro? O pastor Pedro vai ler para a gente aqui o texto principal, que é o nosso texto base, e depois a Mariana vai ler o nosso resumo da lição aí. Vamos lá? O texto principal está no livro de Salmos 42, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nosso resumo da lição é que a nossa alma suspira por Deus e a sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Dito isso, então, a gente sabendo do tema que nós vamos tratar hoje, então eu gostaria de convidar você nesta hora, nesta manhã aí, para poder fechar os seus olhos e vamos orar para nós iniciarmos então a nossa lição de número 6. Vamos lá? Amém. Grandioso Deus eterno Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de podermos estarmos aqui, Pai. Conduze-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para podermos admoestar, ó Pai, da melhor forma possível, ó Pai, esse entendimento trazido nessa lição de número 6. Fica conosco, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens. Esse é o Hamilton. E essa é a Beatriz. E hoje nós vamos ler com vocês o texto bíblico da lição 6, que se encontra lá em Salmos 42, do versículo 1 ao versículo 11. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. E é isso, jovens. Até a próxima. Tchau. E também queremos dar boa-vinda aos visitantes hoje, no começo da aula, né? Com certeza. A você que deixar está pro nos final. visitando aí, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo, irmão. É uma honra. Não esqueça de dar o likezinho lá, comentar a nossa lição lá, que vai ser gratificante. Hoje nós temos exemplos aqui que serão contados, testemunhos que nos ajudará aí no decorrer das nossas vidas cristãs. Passei a oportunidade de testemunho hoje. Gi se livrou. A menina do testemunho se livrou. Vamos lá, então? Hoje, pastor Pedro, nós temos um tema muito central que nós, quando vemos esse tema aqui, o anseio da alma por Deus, é uma coisa que nós carregamos como cristão de maneira diária, assim, constante. Então, essa lição não é uma coisa que ela fica restrita só ao dia de hoje, mas é uma coisa que nós carregamos aí, porque nós vivenciamos isso, né? E esses salmos lidos aí pelo Senhor, no Salmos 42, verso 1, vai ser o tema principal que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje. O anseio da alma por Deus.
quando fala de anseio por Deus, conhecer Deus, o que podemos dizer com isso, Mariana? O que você lembra assim, quando a gente fala assim, anseio por Deus? O que te vem à memória assim? Assim, quando a gente fala da palavra anseio, nada mais é que você desejar alguma coisa, né? Você deseja um carro, você deseja uma casa, e assim, desejar a presença de Deus é você querer estar ali pertinho dele todos os dias. Glória a Deus. Entender o que ele quer para a sua vida, estar ali sempre em oração, sempre em conversa íntima, porque você deseja, você anseia estar na presença dele. Glória a Deus. É isso aí. Esse é o contexto realmente do anseio. Você puxar no dicionário aí, né? A definição de anseio é um sentimento ou estado de preocupação ou de sofrimento. Ou, se você for no sentido figurado, é um desejo intenso, algo que é visto de maneira intensa. Então, nós temos 3 objetivos aqui, importante nós contextualizar isso para nós entendermos e sairmos daqui compreendendo a nossa aula de hoje, que é, primeiro, compreender que a alma humana ela suspira por Deus. O segundo ponto é mostrar que as características da alma que se encontra abatida. E, no terceiro ponto, explicar como podemos fortalecer essa esperança em tempos difíceis. Então é disso que nós iremos tratar hoje aqui na nossa aula, aqui no nosso debate, no nosso chat aí. Vocês que irão nos acompanhar nessa aula aqui. Amém? Então, o primeiro tema que nós temos aqui, o primeiro ponto da nossa lição, Gi, é sobre a alma que suspira por Deus. Glória a Deus. E a ênfase que temos que trazer aqui nesse primeiro ponto é justamente isso, né? A alma que suspira. É o texto que ele traz aqui, suspirar por Deus. Então ele coloca isso, e ele trabalha disso de uma maneira muito clara aqui no Salmos 42, que é usando o exemplo de uma corça. E eu gostaria que a Gi comentasse um pouquinho para nós sobre esse primeiro ponto aí, sobre a alma que suspira por Deus. Eita. Então, né, o homem, né, em si, a alma dele já suspira por Deus, né? Nós devemos entender isso. E a maioria dos nossos conflitos hoje é exatamente quando nós não entendemos o que estamos ansiando. Então, você ansiar por Deus, como a Mariana já disse, é você querer estar perto, você desejar a presença, né? E quando nós não entendemos isso, nós partimos para outro lado. Como hoje nós vemos a juventude perdida, muitos perdidos. Por quê? Às vezes, mesmo estando na casa do Senhor, não conhece o Espírito Santo de Deus, não tem essa intimidade com Deus, e aí vai para o mundo, se perde um pouco e lança esse anseio em coisas materiais, sim, em amigos, em estilo de vida, e acaba sofrendo, né, o impacto disso. Então, isso é verdade. Então, para você suspirar por Deus é justamente isso aí, colocado pela Giliane. O pastor Pedro e a Mariana estão aqui hoje para poder exemplificar, porque eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o pastor Pedro aí, ele tem bastante testemunhos aí que são muito ajudadores e gratificantes para nós conhecermos. Eita, glória. E para nós que estamos nesse contexto, né, pastor? Sempre é bom um testemunho, né? Nem todos, né? Alguns. Mas é uma alegria muito grande estar aqui podendo compartilhar, né, com os irmãos, com a juventude da igreja. Mas, em primeiro lugar, eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais, né? Pedro, né? Pai de Mariana, pai de Pedro. E esposo da Andréia. Glória a Deus. Eu fico assim maravilhado em ver meus filhos nascidos no Evangelho. Como eu fico assim, imaginando, Senhor, por que eu não vivi essa vida? Por que eu me converti com 31 anos? Então, irmãos, para exemplificar, porque se eu vou começar a conversar, vai a aula toda, mas eu vou exemplificar bem. Irmãos, eu me converti por volta de 31 anos de idade e eu não sabia o que era corpo, alma e espírito. Não sabia nada disso, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? O triúnico que fala, né? Tricotomia, né? 3 em 1. Isso. E depois eu fui saber o seguinte, que corpo é matéria, alma é os sentimentos, né? E o Espírito é o sopro de Deus. Glória a Deus. Então, eu não sabia nada disso, nada. Vivi uma vida totalmente desregada. Anseio, eu nem sabia que era anseio por Deus, nem sabia nem que era cervo, que era corça. Assim como a corça. Glória anseio, a Deus. Não sabia nada disso. Vivi um mundo realmente fora dos padrões, né, bíblicos.
E eu quero dar um exemplo aqui, se vocês me permitem, que vai confrontar agora a vida de Mariana Eita. com o Espírito Santo e eu da idade dela ser o Espírito Santo. Opa, Amém? maravilha. Glória. Vamos lá. Então, irmão, Não digamos tá que no você roteiro. vai ao médico fazer um exame. E esse médico fala, Pedro, o nível de glicose sua está alta, então você corta doce. Você não pode ver doce. Tudo bem, doutor, vou cortar então. Doce, nada. Tudo bem. Chegou em casa, eu adoro pudim, irmãos, ó, aquela calda caramelizada, aquele açúcar queimado. Eita. André Delícia. chegou lá em casa, estava fazendo pudim. O meu corpo, matéria, já estava assim de olho, já estava comendo. Tá bom demais. Querendo já. A minha alma, que é os sentimentos, né? Já estava assim, com água na boca. Só que tem o Espírito Santo, que é o meu intelecto, que é a inteligência, que é o sopro de Deus. Ela vai e fala para a alma, você não se lembra que o médico falou para você? Que você não pode comer açúcar? E você está desejando comer o pudim? Você não está vendo que o Espírito Santo está dizendo para você não ir nessa balada que não vai fazer bem para a sua vida espiritual? Você não está lembrando o que o pastor Jário falou, o que a Gi falou, o que o pastor Eric falou? Eita glória. Que a sua alma tem que ansiar por Deus e você está aqui ansiando por coisas do mundo? Glória a Deus. Então, irmãos, eu não tinha o discernimento do Espírito Santo igual Mariana tem, igual vocês têm. Eu vivi uma vida totalmente livre. E o Espírito Santo não estava em mim, porque o Espírito Santo não combina com as trevas. Jesus. As trevas não combinam com a luz. É, E eu me converti de uma maneira sobrenatural, né? E eu lembro lá, foi de Coríntios, né? Coríntios 5:17, que diz assim que assim, se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas, né? Velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. glória a Deus. Então, tudo se fez novo na minha vida. Então, tudo começou novo. Só, irmãos, que o novo fica velho. Agora que eu quero chegar para você, jovem, para você que tem que ter anseio por Deus. A sua alma tem que estar cheio de expectativa por Deus. Porque o novo fica velho. Se você comprar um carro hoje, passar para o seu nome, amanhã se você quiser vender ele, já é o segundo dono, ele já não está mais novo. Já perdeu o Então, valor. eu quero deixar outro texto para vocês aqui, que está em Lamentações de Jeremias. 3, 22, 23, que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oh, glória. Renovam-se cada manhã. Glória a Deus. Grande é a tua fidelidade. Então, eu estava meio com um contraste entre o novo e o renovo. Então, irmãos, o novo é hoje. Mas amanhã já não é novo mais. Então, a Bíblia fala que as nossas forças, as nossas alegrias, né, as nossas expectativas, o nosso sorriso, renovam-se a cada manhã. Glória a Deus. Então, nós temos que viver esse anseio para a alma, da nossa alma por Deus, tem que renovar a cada manhã. Cada manhã. Glória a Deus. Porque Glória o a Deus. novo, uma hora vai ficar velho. Glória a Deus. Amém? Mariana, vendo o testemunho do seu pai, e esse é o intuito mesmo, assim, da gente conversarmos sobre essa lição, explicarmos esse anseio, porque ele teve a oportunidade, de conhecer a Cristo um pouco mais tarde, com 31 anos. Bem mais tarde. Como ele Vou fazer esse descreveu mês que aqui. vem. Mas você, ainda jovem, da nossa faixa etária da juventude que está nos assistindo, mais ou menos, teve a oportunidade de vivenciar esse anseio por Deus de maneira mais cedo. Como é que você exemplifica isso, se diferencia isso? Seu pai não tinha um conhecimento, não tinha esse conhecimento espiritual cedo, mas você tem esse conhecimento espiritual mais cedo. O que isso faz você ansiar por Deus, faz de conhecer mais de Deus? O que você pode dizer para a gente aí? Primeiro, eu agradeço muito a Deus, né? Porque a oportunidade de vivenciar experiências tão maravilhosas, tão jovem, realmente não é para qualquer um. Glória a Porque Deus. o jovem, ele tem o vigor, né? Ele tem a força. Então, a cada experiência, a gente armazena mais fácil na memória, né? Então, a gente aprende mais coisa. Se a gente lê a Bíblia, a gente pegar para ler tantos livros assim num dia, a gente pega rápido, porque o jovem, ele tem aquela mente ativa, aquele corpo ativo. E, assim,
viver experiências com Cristo desde criança é muito bom. Porque você vai crescendo e você sempre tem as referências ali, tipo, em casa, na igreja. Então, tudo que eu aprendi sobre Cristo, primeiro foi em casa, né? Com os meus pais, com as atitudes deles, assim, ver eles amando um ao outro, seguindo as Escrituras. Glória a Deus. Então, meu primeiro contato com Cristo sempre foi em casa, desde pequena. E assim, mas mesmo crescendo na igreja, tem aquela fase de rebeldia, né? Sim. Mas por isso que é muito importante não só um da família aceitar Cristo, mas a família inteira. Porque eu sempre falo com a minha mãe. Se a minha mãe não tivesse insistido comigo nas EBDs, não tivesse me obrigado a ir nos eventos jovens da igreja, eu certamente não estaria aqui hoje. Então, aqueles que têm pais cristãos, que insistem para vocês virem na EBD, que insistem para vocês estarem nos cultos, às vezes parece chato. Porque tinha um evento de jovens na minha igreja que se chamava Livres. O pessoal jovem se reunia e ia lá bater um papo, né, contar as experiências que já viveram. E toda vez eles falavam, mãe, eu não quero ir, é muito chato. E era 1 hora só, gente. Era de 8 às 9. E era muito perto da minha casa. Mas eu falava, mãe, eu não quero ir, que é chato, que não sei o quê. Eu falava, minha filha, se você não for, você não vai jogar mais. Você não joga mais. Eu falei, tá bom, é 1 hora só, né? E era na sexta-feira, gente. Sexta-feira, de 8 às 9. No sábado não tinha mais nada para fazer. E tava lá e começava meio chato, meio sem graça. Mas aí, quando dava 9 horas, filha, vamos embora. Falei, mãe, deixa eu ficar mais um pouco, tá conversando aqui. E aí eu sempre lembro que toda vez que eu chegava emburrada, mas ia embora, eu falava, mãe, ainda bem que a senhora me trouxe. Glória Porque a Deus. hoje eu tive uma experiência maravilhosa Glória com a Deus. Deus. Então, eu agradeço muito pela minha vida cristã. Devo muito aos meus pais por isso. E, assim, não tem coisa melhor do que crescer num berço evangélico, daqueles que realmente, assim, ensinam a criança no caminho que deve andar. Glória a Deus. Porque se nós não tivermos um conhecimento de quem é Deus realmente, a nossa alma não tem como ela ficar sedenta, não tem como ela ter essa sede, essa ânsia por Deus, porque realmente você não conhece, você está longe daquilo. Então, quando você passa a vivenciar mais perto dos caminhos de Deus, realmente você passa a ansiar isso um pouco mais. Não é isso, Gi? O autor do Salmos 42, que nós estamos com o nosso texto base aqui, ele faz uma exemplificação que vai girar todo esse termo aqui dessa lição de hoje, que é um exemplo de um animal que ele traz, que é justamente a respeito de uma corça. Então, gostaria que você falasse para a gente por que ele fala a respeito dessa corça, assim, o que você pode diferenciar para a gente e falar para a gente. Eu falo metade, você fala metade? Pode ser, Ah, fechado. A corça, né? Como nós sabemos, estudamos um pouquinho sobre ela, é um animal que ela vive em caça, né? E a área em que ela convive, ela automaticamente o tempo todo está em grande movimento. E isso traz a ela muita sede. E também, neste local em que ela vive, há muita seca. Então, pensa você em grande atividade o tempo todo ali. Toda você quer. Se a gente fala demais, água. Por isso é a corça que anseia pela água. Ela necessita não desse alimento, mas do líquido, né? Água. Da água mesmo. Para ela poder continuar tendo atividade. Sim. Agora você explica a parte B da corça. O salmista, porque tipo assim, nos Salmos nós temos a divisão dos 150 números que nós temos no livro de Salmos, nós temos uma divisão dele em 5 partes, que nós podemos chamar de Pentateuco, assim como tem no Pentateuco 5 livros, nós temos a divisão dos Salmos também em 5 partes. E a primeira parte é justamente os Salmos de Davi, que Davi vem contando um pouco das suas histórias, e esses Salmos 42 em diante, é a segunda parte, o segundo livro de Salmos, podemos dizer assim, que ele vai contar um pouco das experiências dos filhos de Corá, os salmistas dos filhos de Corá. E ele tem uma assertiva muito grande quando ele fala a respeito dessa corça, por ansiar, por essa exemplificação dessa corça, por ansiar pela água, porque a corça, se você pegar para pesquisar e conhecer, a corça ela não tem muita tecido grosso, ela não tem muito gordura para ela conseguir se manter muito tempo sem a água.
Então a água se torna para a corça fundamental para a sobrevivência dela. Como ela é um animal veloz, ela corre muito, então automaticamente ela desgasta muito e ela vive então sedenta de água. É necessário que ela tenha água para ela poder viver. Se a corça ficar muito tempo sem beber água, sem inserir água no seu intestino, a sua pele começa a dar sinais de que ela tá sem água, porque a sua pele começa a se rachar. E aquela rachadura começa a mostrar para ela que ela precisa de água. Por isso que ela sempre está ansiando pela água. Ela tem um poder grandioso de poder farejar água ou lençóis freáticos a quilômetros de distância. E a corça também, ela não bebe qualquer água. Ela não toma para si qualquer água, ela não anseia qualquer água. Se a água for suja, ela não vai beber. Ela procura geralmente uma fonte de água pura, limpa, para ela poder se alimentar. Porque quando ela se alimenta, aquilo faz bem para a pele dela. Quando ela anseia por aquela água, que ela insere aquela água dentro dela, aquilo faz para ela, traz um alívio para a sua pele. Então, se ela ficar muito tempo sem beber a água, se ela ficar muito tempo sem entrar dentro da água, olha como é que é interessante. Aquilo vai trazer um odor para ela, para aquela corça. E esse odor causado pela falta de água, que ela não vai estar ingerindo, vai causar nos outros animais que sinta esse odor desse cheiro e ela vai se tornar uma caça mais fácil. Ela vai se tornar mais fácil uma presa mais espiritual, fácil. Né? Então, é algo muito interessante, porque quando eles colocam essa exemplificação da corça, está mostrando para a gente que por que a nossa alma necessita de Cristo. Porque Ele é a água da qual nós necessitamos beber. Engraçado que agora veio em mente, quando você falou que ela exala um cheiro que fica... Eita. Que ela fica à mercê da caça. Exatamente. Mas também é a nossa vida espiritual, irmão. É muito Exatamente. espiritual. O inimigo está lá. O nosso cheiro é a falta de anseio pela alma de Deus. Se a gente não anseia, não se alimenta, a gente vai catingando. Satanás, catingando mesmo. O pecado fede, irmão. Fede. E o inimigo está lá, com as suas narinas apuradas. Toda para abocanhar alguém. Não está jejuando. É presa fácil. Presa fácil. Exatamente. É lindo demais. Então, essa exemplificação, por isso que é interessante a gente eu falo sempre isso, eu gosto de falar sempre isso. A Bíblia ela não é só leitura, ela é uma compreensão. Você tem que compreender o que está escrito. Então, quando ele traz uma exemplificação de uma corça, você tem que saber o porquê que ele exemplificou. Ele conhecia o território que ele estava. Né? Porque se a gente for falar da corça, a gente fica a aula toda falando de uma ave... Que significa tanta coisa maravilhosa, né? Um animal, ele não era muito grande, mas ansiava pela água, porque aquilo era fundamental para ela. É fundamental para ela. Então, como também é fundamental para a gente, Deus. Deus é fundamental para nós. Se nós não tivermos Deus, se a nossa alma não ansiar por Deus, nós não conseguimos nada. Né? E isso é interessante nós explicarmos aqui. Tá bom? Só para nós entendermos aqui. Entendido, Mariana? Quer falar mais alguma coisa? Retratar mais alguma coisa? A parte B ficou mais bonita que a parte A, né? É importante, né? É importante que às vezes a gente deixa passar batido e não pode deixar passar esses exemplos batidos. Porque tem palavras que ele falou, quando ele falou que exala um odor e fica a presa fácil, realmente é isso mesmo, irmão. Quando a gente exala até um suor, né? Eu particularmente, eu não suporto o odor do suor, né? Do suor, né? Aquele, né, céu quadrado, né? Então é o seguinte, de longe eu já sinto. É horrível. É horrível. Então é o seguinte, já pensou, né? Você cheio do pecado e a pessoa vê de longe que você está pecando, que você está transgredindo a lei. E incrível, né? Que pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem arrumada. Se ela tiver um odor, você... Exatamente. Tem uma Agora pode ser né? uma pessoa, aos nossos olhos... Não muito atraente. Aparente, uma beleza, mas ela é cheirosa, ela te atrai. Nossa, que pessoa cheirosa. Exatamente. É muito bom, né? Principalmente se for o cheiro de Jesus Cristo. Aí, glória a Deus. É bom demais, né? É bom demais. Então, esse anseio, por que nós estamos tratando assim nesse contexto de ansiar, suspirar, respirar, querer Deus, a nossa alma, querer Deus? Porque o contexto que os filhos de Corá aqui se encontravam, o salmista se encontrava, era justamente num terreno de exílio. Ele estava exilado, estava longe de Israel. Ele estava longe e ele foi para o Monte Hermon, subiu até, estava lá no norte, e o templo ficava para o sul,
e ele fazia essas indagações e ele estava angustiado. E aí a gente entra. Você ansiar por Deus, você tendo a experiência, pastor Pedro, de hoje aceitar a Jesus, se render a Jesus, a sua alma ansiar por Deus, Mariana, não significa também que nós não vamos estar isentos, que a nossa alma nunca vai se angustiar. É verdade, pastor Pedro? Verdade. A angústia, ela está sempre presente, eu acho, na vida do cristão, né? Depois vocês vão... Eu tive a liberdade, tá, irmãos, de ler a lição de vocês, tá? Então, vai comentar que eles estão longe, né? Do Monte Hebron, não é isso? Hebron? Do Monte? Hermon. Hermon. Mas mesmo assim, lá embaixo, eles estão de olho no monte, Exatamente. que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, não importa onde que você está, o importante é que você sempre lembra, né, que a sua alma anseia por Deus. Por Deus. Exatamente. Você já passou, Mariana, por momentos de angústias, assim? Quem De nunca, né? de contestar realmente Olha, Deus, assim? Mas você é crente, ué. Você nasceu no berço É evangélico. crente, mas nós somos pecadores. Conta pra nós um pouquinho, assim, da... Desde o Fome de Deus, eu tô vivendo experiências muito lindas com Deus. E, assim, todo dia eu quero mais, eu quero mais, Glória eu quero a Deus. mais. E a gente acha que só pela gente estar buscando Deus todo dia, a gente fala, caramba, eu vou acordar todo dia com aquele sorriso top, chegar em casa, eu vou pegar meus livros lá do Hernani, que eu comprei um monte. Tem que ler tudo. Sempre sedenta, família, Sempre alegre. sedenta lá. E uma semana antes do Rolitim, se eu não me engano, eu cheguei em casa e falei, caramba, hoje eu só quero deitar, olhar pro teto, ficar assim. Falei, meu Deus, por que a minha alma me abate? Pode falar, Mariana? Não. Calma aí. Ainda não. Pode falar. E às vezes a gente... É estranho, porque você tá lá no anseio, na fome, na sede, e um belo dia você acorda e fala assim, nossa, tô triste hoje. Nossa, meu coração Desse tá jeito. amargurado hoje, tá triste. E numa terça-feira, na oração, eu cheguei aqui muito abatida mesmo. Mas eu não conseguia saber o porquê. Eu falei, meu Deus, estou buscando tanto, estou com tanta fome, tanta sede, vivendo experiências maravilhosas e hoje eu, não sei, parece que eu estou na estaca zero, parece que eu voltei de repente, o que está acontecendo? Retrocedeu. Mas acontece porque a nossa alma ela é bombardeada todos os dias, mesmo sem a gente perceber. E isso... mesmo não afetando a nossa mente, afeta nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a nossa alma vai se abater, nós vamos ficar com o coração angustiado, vamos ficar tristes, mas a gente não pode se conformar com esse sentimento. A gente não pode se conformar de chegar em casa e, nossa, eu vou ficar deitada hoje, nem vou ir para o culto. A gente tem que dobrar o nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto e falar assim, meu Aleluia. Deus, por que a minha alma está triste? Fala, meu Deus, eu não quero ficar com essa sensação. Glória a Deus. Eu quero renovar minhas forças para de noite eu poder estar lá na igreja, porque eu quero estar lá na igreja. Então, assim, a gente fica triste mesmo, que é uma caminhada que a gente nunca vai chegar ao fim, né? Vão ser sempre subir 2 degraus, depois desce 3, sobe 1, desce 4. Assim mesmo. Então, é uma caminhada sem cessar. A gente não pode querer parar só porque nosso coração está aflito. Temos que sempre ansiar por nosso Jesus Cristo. É uma busca incessante, né? Louvado seja o nome Pode do comentar Senhor. sobre decepções, algumas decepções de jogos que eu presenciei? Já presenciou? Opa. Várias. Eu fui examinador de trânsito do Detran há 14 anos. E, gente, qual a primeira coisa que o jovem, quando comprar 18 anos, quer ter? Carteira. Carteira de habilitação. Já vou ter 31 e não E tem todos ainda. passavam na minha mão, animadinho. Quase lá, chegava quase lá. animadinho. Chegava todo alegre. Daqui a pouco, ó, infelizmente, a sua pontuação, né, subiu, foi mais elevada, você realmente não deu para você passar dessa vez. Ai, meu Deus do céu, minha vida acabou agora. A É tristeza. triste A demais. tristeza. Mas eu falei com Deus, eu orei, eu fiz isso, né? Quando você pegava alguns evangelhos também, vários, né? Falava. Eu falei, Deus tem um propósito, irmão. Se não for dessa vez, Sim. calma, alegre sua alma e tenta de novo. E assim, irmãos, quem está se preparando para o Enem, quem está se preparando para o pré-IFES, Exatamente. né?
Se não deu dessa vez, tenta de novo. Isso mesmo. Mas o mundo não vai acabar porque você deixou de ser aprovado no IFES, ou uma pontuação mais elevada no Enem, ou num concurso público, ou uma mera habilitação que daí 2 meses, no máximo, você está de novo, de Se volta. esforça. Entendeu? Isso não pode abater a sua fé, né? O namoro, né? Namoro, decepção Término de amorosa, namoro. né? Fica Oh, triste, Meu abatido. Deus do céu. Ajuda ele, Senhor. Pensei ajuda que Deus ele. estava comigo. Você pensa que homem não chora, não, irmãos? Homem chora com decepção amorosa, tá? Então, Olha os tudo, meninos. tudo isso vem pra... gente, não é o dia de se esconder, não, juventude. Estranho seria se a juventude que anda com Cristo não passasse, né? Se não está acontecendo algo, a afronta de Satanás, que isso a gente traz como afronta, né? Afronta do mundo para nos frustrar Sim. e nos tirar. Nos tirar o Aí foco. sim teria problema. Aí teria alguma coisa estranha acontecendo, né? É o que o Hernani falou no Rolitins, né? Eu não vou lembrar o nome do cara que ele estava comentando, mas ele falou que ele foi pregar na rua, né? E, nossa, mas ninguém me xingou, ninguém atirou Isso pedra aí. em mim. Aí, falou, alguém, Coisa por errada. favor, atira uma pedra em mim. John Wesley. Alguma coisa de errado estava acontecendo, né, Sim. gente? Exato. Exatamente. Porque quando tá tudo tranquilo, né? Tá alguma É, coisa... aí tem alguma coisa errada. errada. Nós cristãos já estamos meio que acostumados a passar por esses processos. Mas o que mais tem abatido os nossos jovens hoje? E aí, comenta no chat aí vocês. O que mais tem abatido vocês aí? A juventude em si, pelo conhecimento de vocês. Se nós hoje ficamos abatidos, se os cristãos antigamente, se o povo de Deus antigamente ficava abatido, né? Os profetas e tudo mais, Não, quem dirá eu nós? nessa idade, que eu estou com 57 anos, né? Eu tenho uns 23 anos de convertido. De vez em quando, do nada, não é financeiro, não é com a esposa, não é com os filhos, não é com o trabalho, com nada. De repente, vocês, como a Mariana fala, você acorda assim meio, sabe, aquela coisa, Só Jesus para nos ajudar. entendeu? Mas é o inimigo, irmão. Sim. É. O inimigo querendo plantar alguma sementinha. Tristeza. Sabe o que é bom para ele? Joelho no chão. Glória a cara, Deus. Oração. Na Glória a hora. Deus. Exatamente. Foge na hora, irmão. Corre na hora, né, pastor? Corre na hora. Gi, falando de Oi. questão de usar exemplos aí dos servos do Senhor que passaram por momentos de angústias, cita pra gente aí, pra gente ter um conhecimento Vamos lá. biblicamente de povo cristão que já passou por angústia. Ó, nós temos Elias, Neemias, Noemi. Precisa falar de Jó, né? Jó, mas tem muito, não tem, pastor? Mas Porque- o incrível é que... Não, Jó passou por aquela situação naquele momento. Mas os 3 que tiveram depressão mesmo pela situação em que passavam, que foi Elias. É, Jeremias e Noemi. eu comento muito sobre Elias. Falei, não é possível. Eu falei, Senhor, não é possível. O homem Profeta. mata lá 400 de Baal, mais 400 de Azera. E daqui uma mulher só fala que medo vai de matar Jezabel. ele, amanhã sai correndo, larga tudo e vai Poder- pra caverna. poder das Senhor. mulheres. Com medo das mulheres, né? Que é Senhor, Senhor, nos ajuda, Oh, Deus. meu Deus. Tentando abater, né? Tentando abater o Nossa. homem do Senhor. Quase 1000 homens, quase 1000 profetas e uma voz de uma mulher que nem estava perto dele, só recebeu o recado. Ah, mas Exatamente. como Noemi também, Noemi passou por essa situação de depressão porque a família, o esposo, temou, né, com Jesus, temou com Deus Uma naquele tempo, desobediência, né? né? Desobedeceu, falou, fica. O momento não era favorável para Era pra eles, ficar né? em Belém, era né? escassez, mas aí eles, vamos lá para Moabe, se mistura, né? Dá seus filhos a mulheres, né? Moabitas. Mistura ali onde Deus não gosta da mistura, né? E se casam ali com mulheres daquelas terras, aí o que acontece? Perde o esposo, perde os filhos, fica só com as noras, ainda fica o quê? Só com uma, né? Porque só uma ainda fala, não, contigo eu vou. E voltou com ela para a terra, né? Onde o Senhor falou para não sair. E essa nora aí foi tudo, né? Foi tudo. Graças Nós a estamos aqui hoje Deus. por causa dessa nora. A misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Mas não fique Glória a você Deus. esperando a misericórdia do Senhor. Obedeça a Deus. Irmãos, É. é só acrescentando um pouco o que o irmão falou. O que leva hoje o jovem a ter essa Vida angustiada, vida né? angustiada? Irmãos, primeiro, vou ser sincero para vocês. A ociosidade, irmãos, eu acho também ele puxa. Porque é o seguinte, você está ocioso em casa, Isso é verdade. aí você sempre vai para o caminho errado. Você vai Sim. sempre a mãe falou, mistura. Deus não gosta de mistura. Não. Vai misturar com filme que tem cenas que não é apropriada, vai
bater papo com um amigo que não tem a mesma fé, não professa a mesma fé que você. Então, está ocioso? McShane. Olha só. Não Devocional McChain. Devocional. Entendeu? Exatamente. Hernani, né? Se não tiver o livro, pode pedir Mariana, tem vários. Eita glória, Tem presta vários. aí, Mari. A menina do livro agora. Olha, tem um livro dele muito bom, que sabe o que ele fala no livro? Ele fala que não acredita em homem de Deus que não ora, né, Mariana? Nós ficamos debatendo essa frase dele. Esse livro Gente, é uma premissa, né? Gente, como que um homem de Deus que não ora? Não tem Todo relacionamento homem de com Deus? Deus. Ora. Ora. E todo homem que ora, É, de Deus. provavelmente é homem de Deus. Com Então, certeza. o livro é fantástico. Intimidade, né? É, Exatamente. É o relacionamento com Deus, né? Com Fala do certeza. relacionamento. É o ler a Bíblia, desejar e a praticar. Prática. A prática também é importante, né? Não adianta só Prática, ler e com conhecer certeza. e não praticar. Mas em momentos de angústia, quando a nossa alma está angustiada, triste, ferida, a principal coisa que vem à nossa mente, que no salmista não foi diferente, são as coisas antigas, né, do passado. A gente tenta se prender em umas coisas que já passaram, as coisas do passado. Então, a nossa faculdade mental que nós temos é importantíssima para quando nós chegamos no momento de angústia, nos momentos de dificuldade, nós lembrarmos, pegarmos o nosso intelecto e termos gravado aqui simplesmente coisas boas, coisas que vão nos trazer esperança, coisas que vão nos trazer alívio, que tudo isso vem através da pessoa do Espírito Santo. Isso é importante nós frisarmos, né, pastor Pedro? O testemunho da minha esposa, da Andréia, é fantástico. Quem Eita, quiser, mais um testemunho, gente, tá Quem vendo? quiser assistir, né, ver com ela, que ela deu o testemunho dela, que ela, no mês de novembro de 2000, eu perdi uma irmã, né? A irmã dela faleceu de Covid. E março do ano subsequente, né? Ela é cometida com Covid. Aí o médico deu alta, depois ela piorou, voltou. Quando eu estava no hospital com ela, quando deu 3 horas da manhã, o médico... Pode contar, irmão? Pode. Aí o médico prescreveu o remédio e ela estava com 25% só do pulmão infeccionado, deu alta, deu o tratamento em casa. Tudo bem. Fomos para casa, quando deu 6h30, eu já fui lá na Pacheco, comprei os remédios, quando deu 7 horas, eu já estava lá acordando ela. Quando eu acordei, quando ela foi tomar o remédio, ela já desmaiou, já caiu. Aí eu e minha irmã levamos ela para o hospital, e o médico, não, mas está aqui, a tomografia está dando 25%, eu tenho uma irmã que é bênção para isso, né? Forçou os médicos a fazer outra tomografia. E, irmãos, em menos de 4 horas, de 25% passou para 65% do pulmão. Glória a Deus. Infeccionado. Resumindo, Meu Deus. 5 dias na UTI, tomando 15 litros de ar. E fantástico o testemunho dela. E eu ia, né, na visita, 1 hora só, eu levava, né, Mariana mandou beijo, mamãe mandou beijo, aquele negócio todo, né? Ela estava toda com máscara, não via, né? E a chance de entubá-la era grande, estava muito grande mesmo a chance de ela ser entubada. E eu tenho um médico amigo meu que fala, Pedrinho, não deixa entubar. Se entubar, a possibilidade de óbito é grande. E nisso nós estávamos todo mundo chorando em casa, porque nós perdemos a irmã dela, não tinha 5 meses. Já tinha uma experiência ruim já. Então já tinha uma experiência ruim. Aí, uma voz, ela não sabe se foi uma enfermeira ou alguém, chegou bem assim no ouvido dela lá. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa frase salvou minha esposa. Glória a Deus. E ela começou a lembrar das coisas boas. Só coisas boas. Glória a Deus. No outro dia, ela estava no quarto. Deus é bom. Glória a demais. Deus. E eu acompanhei ela 1 semana no quarto. Aí tem um aparelhinho que você sopra, né? E as bolinhas não subiam, irmão. Não subia. Um dia, 2 Treinamento dias, do 3 dias, pulmão. não subia. Respiração pulmonar. Aí chegou um dia que a fisioterapeuta foi no quarto e falou, André, agora vamos fazer esse teste agora. Hein? Aí quando ela soprou, pá! As bolinhas tudo de vez, as 5. Ô, glória. Um barulhão. Pulmão Eu falei, cheio. glória a Deus. Eu falei, nossa, agora só falta abaixar um pouco, né? Que eu estava tomando 2 ou 3 litros, né? Eu falei, poxa, agora abaixando, agora a gente vai para casa. Aí a
fisioterapeuta, pode arrumar suas coisas, está de alta. Eu fiz tudo com os aparelhos desligados. Glória Eita, a Deus. glória! Amém, glória É a a Deus. memória, isso é Traga importante. a memória que te dá esperança. Isso. E É eu peguei verdade. essa frase para mim, irmãos, porque é o seguinte, imagine, 32 anos, né, sem Deus. Imagine quantas coisas que não vêm à sua memória, ruins, que o inimigo quer. Exatamente. É verdade. Entendeu? Porque é o seguinte, é por isso que eu falo que eu tenho o maior prazer em ver meus filhos criados na igreja. Glória Né? a Deus. Mariana se converteu, sabia? Mesmo, glória. Mesmo Um mês de convertida. É? Você sabia que mesmo ela que nascido do Evangelho, ela Filho teve de que levantar crente não a mão é dela? crente, Levantou filho a de mão, crente aceitou não é Jesus. crente. Tem que Se aceitar. você não aceitou Glória a Jesus, Deus. você tem que levantar sua mãozinha. É a confissão pública, confissão né? Pública. Tem que fazer a confissão Né? pública. No É o que eu batismo. falei, né? Me converti quando entrei na igreja, gente. Um mês de convertida, hein? Tá, Ô, glória! Mais uma pessoa convertida, então. Então, isso é primordial. Paulo nos adverte isso, a nós lembrarmos das coisas boas, né? Porque isso é importante também. E o salmista, mais uma vez, porque o nosso texto básico é justamente o Salmos 42. E ele passa por momentos de adversidade, tanto é que é o nosso texto principal que nós lemos aí, que ele chega a perguntar: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sim. Mas aí ele traz um remédio também. Ele está em momento de angústia, ele está separado, está exilado, ele não consegue mais guiar o povo, aquilo que ele fazia outrora, que era guiar o povo justamente ao quê? Ao templo, à adoração, porque ele era um levita. Ele estava ali para poder guiar o povo, ele não conseguia mais. Ele estava exilado, lá em cima do monte, e embaixo nascia o rio Jordão, e ele nascia, brotava aquela água do chão, e lá em cima estava o Monte Hermon, e ele começa a olhar para isso, lá em cima era gelo, e aquela água do degelo, quando começava a derreter, ela descia, tomava proporção no rio Jordão, e aquilo ele via as ondas, criando ondas, e ele se lembrava daquilo: porque estás abatida a minha alma, cercado de inimigo, e o que mais machucava ele era quando as pessoas perguntavam assim: e onde está o teu Deus? Nos momentos de angústia, de dificuldade, onde está o teu Deus? E aquilo batia como se fosse uma faca, pior que uma faca rasgando, e ele se debruçava diante de Deus, ele colocava isso diante de Deus. Mas ele traz o remédio também para a alma batida, porque as lembranças que ele teve foram lembranças boas, lembranças de quando ele guiava o povo a uma adoração no templo. Então ele sentiu saudade do templo, de estar com Deus, de guiar o povo a Deus, a adoração a Deus. Isso é importante. E o Senhor falando de pandemia, do exemplo da sua esposa, a pandemia foi o que mais exemplificou para nós que nós necessitamos de Deus. Sim. Porque, Mariana, quando nós temos coisa por excesso, automaticamente nós não damos valor. Mas quando nós temos coisas que, às vezes, nós não temos o excesso daquilo, aí nós passamos a dar valor. A pandemia veio para nos mostrar que nós precisamos de Deus. Quantos de nós não olhamos assim: Senhor, estou com vontade de estar na casa do Senhor, adorar o Senhor? Sim ou não, Mariana? Um monte se converteu, né? E foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Já estava há 40 anos recebendo maná do céu todo dia. Exato. Pão de novo. Que isso? E a gente nunca pode se acostumar com a presença do Senhor, né? A gente sempre tem que pedir por mais, né? Mais. Essa ânsia, né? Tem que sempre... É aquela passagem, né? Ao entrar nas águas profundas, ele não foi de cabeça. Estava ali, primeiro molhou o pé. Molhou o pé, então vai mais. Exatamente. Aí, beleza, foi no joelho. Foi no joelho, então vai mais, vai Glória a mais, Deus. vai mais. Você nunca pode se contentar com aonde você está. Você tem que ir mais e mais até você não conseguir mais dar pé. Chega um momento que você se joga, né, Mariana? Exato. Aí é depois ansiar é realmente só por nadar. Deus. Fala: Deus, eu quero o Senhor, quero ser no meu coração, na minha vida, na minha família, na minha casa. E é isso, juventude, que nós precisamos e devemos fazer, ansiar pelo Senhor. A nossa alma depende do Senhor. Isso é fundamental para nós. Isso é fundamental. Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do... Exatamente. Mas só, colocando agora com relação a lembranças, né? E, jovens, eu quero pedir a vocês um favor muito grande, grande mesmo, com relação aos novos convertidos, jovens. Porque se nós não acolhermos e levar eles a ter ânsia, a alma deles ansiar por Deus, eles vão lembrar das coisas que davam prazeres no mundo. Exatamente. Poxa, minha cervejinha final de semana, gente, que alegria, pagode. Misericórdia, Oh, Senhor. então é o seguinte, ele vai trazer as coisas que davam prazer no mundo, e nós não podemos, nós temos que sufocar as coisas do mundo. Não existe mais, nós somos novas criaturas assim. Então, aí nós temos que achegar, abraçar, acolher, né, orar por eles, porque para mim foi difícil, irmãos. Para ser sério, eu aceitei Jesus, mas eu me converti mesmo quase
deu por quase um ano. Mas eu sempre pedi oração, Senhor, porque era 30 anos, irmão, mais de 30 anos. Foi difícil a minha consolidação, não foi assim, né? Pulei de cabeça. Direto, né? Não foi direto. É degrativo mesmo, como a Então, Mariana as lembranças, né, do mundo tá muito recente na vida do novo convertido jovem. E o mundo está dando de bandeja mesmo, né? E nós temos que atentar para isso. Amém. Isso é importante para nós nos fortalecermos, né? Só tem uma coisa que pode nos fortalecer nesses momentos de angústia: a esperança. Mas a esperança em quem? Cristo Em Cristo. Jesus. A esperança em Cristo. O salmista, ele não tinha ainda a presença do Espírito Santo. Nós hoje temos o nosso ajudador, que se chama Espírito Santo. É só você pedir ajuda ao Espírito Santo, que ele vai proporcionar essa ajuda para nós vencermos. Amém. Né, Pastor Pedro? Glória Né, Gi? a Deus. Né, Mariana? É, isso aí. Exatamente. Então, fortalecer. Nunca está sozinho. Nunca acha que você pode vencer sozinho, que você pode sozinho. Verdade. Peça sempre ajuda ao Espírito Santo. Peça sempre capacitação ao Espírito Santo. Outra coisa, equilíbrio espiritual e social. Isso é importantíssimo. Só trabalho não é suficiente. Só vida cristã também não é suficiente. Você tem que ter um equilíbrio. Ter Deus e também saber reger as coisas sociais que estão por Porque fora. Paulo também fala, não sejais demasiadamente Santos. nem demasiadamente louco. Então, Exatamente. tem irmãos que tem uma fase na vida que está lá em cima, pum, daqui a pouco, pum, pum. É só Deus. Exatamente. Sem equilíbrio difícil. emocional. Meu Deus. Né? Isso não pode haver conosco. Não pode haver, nós temos Tem que haver esse equilíbrio. Mas se haver abatimento, não pare. Não pare. Não pode ficar nessa situação. Prossiga. Esperança sempre. Siga. Né, Mariana? Certeza. Esperança Se sempre. sentir abatido é normal, mas continuar nessa situação. E, irmãos, Não é. outra coisa também que eu quero falar a respeito dos jovens. Para de murmurar e reclamar, irmãos. Isso é importantíssimo, né? Olha, muda isso muita aí vida. tira a bênção, tá, irmãos? Porque às vezes uma coisa simples, você murmura, você reclama com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, né? Às vezes uma coisa que você pode fazer, mas murmura e reclama, sendo que você poderia deixar aquilo passar tranquilo. Exatamente. Né? Perde por falta de sabedoria. Isso aí. Exato. Exatamente. Juventude, então eu te desafio hoje, nós desafiamos vocês nesta manhã, neste Amém. domingo de manhã, a você sempre ansiar por Deus. Glória a Deus. Porque o salmista ele passou por momentos de tribulações, ele saiu, estava fora daquele ambiente que ele estava acostumado de Deus, mas ele sempre ansiou pelas coisas de Deus. Estando no templo ou não estando no templo, mas ele ansiava por Deus. Nos momentos que todo mundo estava assim, onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Por que você está fazendo aí? Por que você está longe? Todo mundo cercado e as palavras batendo nele, mas uma coisa ele falou: espera em Deus. Espera em Deus. Ele que pode me socorrer. E nesta manhã eu oro, Pastor Pedro, eu oro sempre para que nós, juventude, para que nós, pais, mães, de modo geral, tenhamos em nós essa convicção, esse anseio de como a corça realmente anseia pela água, que nós podemos ansiar pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de agora entrar num momento muito importante também, que faz parte também da nossa EBD. Né, Gi? O que é então agora o Melhor momento? parte, né? A oferta. Então é isso aí, juventude. Agora também chegou um momento muito importante que faz parte da nossa EBD Melhor também. parte da Muito EBD. bom. Né? A melhor Muito bom, parte da muito nossa bom. EBD. E hoje tem uma coisa diferente, tem ou não tem, Gi? Tem uma coisa diferente Tem aí que vocês vão surpresa. gostar. Mas aí tá aparecendo aí na sua tela aí os meios de você poder ofertar, retribuir com a alegria que você tem recebido da parte do Senhor. Né, Gi? No seu Pix aí. Manda aí sua Tem ofertinha os da seus- viuvinha. Exatamente. Deposita no cofrinho do Senhor. Nada é pouco, meu irmão. Tudo que você pode ofertar sempre é bem-vindo na casa Se tiver do 10 Senhor. centavos, pode trazer no culto à noite que Deus recebe. Pode Doa ofertar. tudo que você tem, irmão. Isso E nós temos aí também um projeto muito importante que nós temos aqui na nossa igreja. Nós temos fé e a convicção que nós conseguiriremos exercer isso. Amém. Que é o nosso projeto dos Mil Valente. Valente! Eu vou Glória entrar a no Deus. Mil Valentes. Ô, glória! Então, você que pode aí, é oferte testemunho, mas também. deixa para a próxima lição. Isso. Oferte aí também com o Mil Valentes, né? Nós temos uma área muito, muito legal aqui, muito ampla, salas para crianças, ensinos específicos para Glória a várias Deus. faixas etárias. Temos o nosso campo de futebol. É uma área bem, bem bacana mesmo, né, Pastor Pedro? Irmãos, não tem outra área igual essa aqui em Campo Grande, irmãos. Exatamente. Graças a Não Deus. tem. É nossa. É nossa, nossa. em nome de Glória a Jesus. Deus. Então você que pode aí, Jesus. oferte aí em nome de Jesus e vamos contribuir com essa obra.
Vamos lá então para o nosso louvor? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Voltamos então, e nós gostaríamos de agradecer a você, juventude, por esta manhã abençoada, por essa lição abençoada, né, pastor Pedro? Amém, abençoada. Espero que tenha Glória sido a Deus. bênção para a vida sua, da Amém. Mariana. Muito Com bom. certeza. Né, Mariana? Muito bom. É bom demais poder dar testemunho assim. Glória a Deus. Glória Minha parceira. Sempre é bem-vinda. Ó, Depois do Rolitinho, o que não tem de testemunho agora, meu glória a Deus. Deus. São muitos, né, É mano? muitos mesmo, gente. é Então, muito aproveitando a mesmo. oportunidade ilustre aqui do Glória a nosso Deus. pastor Pedro, da Mariana, sua filha, eu pedi para o pastor Pedro orar para nós Glória a encerrarmos Deus. então a nossa EBD de hoje. Amém. Amém. Jovem, se você está abatido nessa manhã, é hora agora comigo. Amém. Peça a Deus para te dar anseio. Como aquela corça anseia por água, como servo. Que nós possamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Todo o nosso tempo a Deus. E o nosso tempo é muito valioso Glória a Deus. na presença do Senhor. Amém? Amém. Então oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no Obrigado, céu, Senhor. santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, aquele que morreu na cruz pelo amor da nossa vida e perdão dos nossos pecados. Mas quando acendeu os céus, deixou aqui o Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. E é esse Espírito Santo que nos move, que nos dirige, que nos leva para ter uma vida de santidade, de oração, de leitura da tua palavra. Ó Deus, se tem algum jovem agora abatido, ó, como está aqui no Salmo 42, no verso 5, ó, porque está abatido a minha alma. Ó, e ele reforça também no final,
Ó, novamente o mesmo versículo, porque está batido a minha alma. Ó, Deus, porque nós somos, nós não, vocês são jovens, mas eu também, pelo o Espírito Santo de Deus, nós somos jovens na fé, buscamos alegria, buscamos entendimento da palavra. Quando você for ler a palavra, olha, Senhor, me dá entendimento, revela a palavra para mim agora, porque eu necessito, Senhor, de uma palavra de ânimo, de encorajamento, Senhor, na minha escola, no meu trabalho, no relacionamento da minha família, Senhor Deus, no relacionamento com a minha igreja, Senhor Deus. Desperta, Senhor, a minha vida para oração, a minha vida, Senhor Deus, de comunhão contigo, Pai. Nós cremos no teu poder, Espírito Santo, que nos alegra a cada momento. E hoje a palavra é: nós ansiamos por Ti, nós pelejamos por Ti, nós estamos aqui, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome, até o dia que a trombeta vai tocar, e nós vamos ouvir o nosso nome, o Senhor a chamar, e nós vamos subir para o céu, Senhor Deus, sair desse mundo de angústia, de dor, de sofrimento, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que nos livra de todo laço, de toda decepção, de toda murmuração, de toda falta, Senhor, de entendimento, Senhor Deus. Então nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Nos dá um final de domingo abençoado, uma tarde abençoada, um culto à noite abençoadíssimo, Senhor Deus. Esteja conosco, Senhor. Que almas pode render Teus pés, que batismo com o Espírito Santo, renovo, Senhor, possa estar conosco, Senhor. Que nós podemos ser voz de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, juventude. Bom dia. Obrigado, até a próxima.